Seja bem-vindo e seja bem-vinda, em nome de Jesus, a nossa jornada, 12º dia, onde nos encontramos com o profeta Ezequiel, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua profecia, para ouvir o que Deus tem a dizer através do seu Filho. Neste dia, estaremos enfrentando 3 capítulos que serão analisados em uma única sessão. Capítulos 40, 41 e 42, até por trazerem um tema único, uma percepção inteiriça, a visão de Ezequiel a respeito do templo do Senhor. Ezequiel diz no início do capítulo 40 que no 25º ano do seu exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre ele e o levou para lá. Numa visão, Deus o levou para a terra de Israel e o colocou num monte muito alto. E então ele levou para mais perto da cidade e viu um homem cuja face brilhava como bronze. Um homem parecido com aquela primeira visão ainda no capítulo 1. Ezequiel então passa a descrever em detalhes a visão do templo que ele teve neste momento de teofania, de presença palpável de Deus, com uma riqueza de detalhes sobre medidas, dimensões, espaços. A arquitetura de Ezequiel assume um espaço relevante e, do ponto de vista histórico, podemos aqui abraçar o texto e nos aprofundar nestas descrições e, como tantos outros, tentar compreendê-las. Vemos que existem uma série de detalhes que jamais foram observados numa construção real. Não é o objetivo do texto, e creio que não é o nosso objetivo, tentar aqui entender subjetivamente o que significaria cada uma dessas medidas. No entanto, algumas questões nos chamam a atenção. Ezequiel cita um lugar santíssimo, onde, para acessá-lo, haveriam 3 entradas, cada uma delas cada vez mais estreita. A primeira de 7 metros, a segunda de 5 metros e a terceira de 3 metros. Ele deixa claro desde o começo que haveria um muro para separar, segundo o capítulo 42, versículo 20, o último versículo que nós lemos nessa sessão, um muro para separar o santo do comum. Ele também deixa claro que todo o templo era quadrado que nos traz a menção a algo que tem geometria perfeita, por ser idêntica em cada um dos seus 4 lados. O quadrado é revelado naquilo que era mais sagrado, na visão do tabernáculo e na visão do primeiro templo. No tabernáculo e no primeiro templo, os únicos lugares exatamente quadrados eram o Santo dos Santos. Já nesta visão de Ezequiel, o templo como um todo é quadrado, perfeito, numa dimensão muito maior do que havíamos tido no Santo dos Santos do tabernáculo e do primeiro templo. Esses detalhes muitas vezes podem nos trazer algumas dificuldades na interpretação, e isso não é um privilégio nosso. Inclusive, estudiosos e teólogos, inclusive rabinos, quando da definição do cânon do Antigo Testamento, questionaram sobre estar ou não este livro no cânon bíblico. Diversas interpretações foram feitas, algumas subjetivas, tentando encontrar ideais por trás dessas dimensões, dessas descrições, mas ficou claro que o texto deveria fazer parte do cânon por enfatizar alguns pontos. Ressaltaria aqui o primeiro deles:
dentre tantos, mas de forma sucinta. O primeiro deles, de haver um muro separando o santo do profano, de forma muito clara. No segundo lugar, o ideal deste templo era o conceito de santidade muito enfatizado. Em terceiro lugar, este templo sendo reconstruído para um povo que teve a sua terra destruída. E por fim, a santidade revelada em um quadrado perfeito, a glória do Senhor enchendo toda a terra, não mais somente o Santo dos Santos, mas este quadrado perfeito estendido para toda a geometria do templo. Quando nos debruçamos desta forma sobre este texto de Ezequiel, que para muitos pode parecer simplesmente um tratado de arquitetura, um texto para lermos de forma praticamente histórica, sem muita relevância, dado que este templo nunca chegou a ser construído, eu gostaria de pedir a você que olhe para este texto, imaginando a sua ideia central, que é a ideia do sagrado. No Antigo Testamento, o templo era um lugar sagrado, a forma de explicitar a presença de Deus no meio do povo. O templo era sagrado, seu altar era sagrado. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde Deus habitava supremamente, numa glória imarcessível, a Arca da Aliança. Sagrado, então, era algo que não podia ser tocado. Inclusive, faço questão de lembrar a história que nos traz a palavra do Senhor lá no livro de Crônicas, o primeiro, no seu capítulo 13, quando a arca começa a ser transportada de Kiriat Jearim para Jerusalém por Davi, e Uzá, quando o carro de bois começa a trepidar e então ele imagina que a arca irá cair. A palavra nos conta que Uzá, que estava guiando esta carroça, tenta segurar a arca, tocando-a, e é imediatamente fulminado. O que parece até ser um episódio tétrico, terrível, nos revela muito desse ideal de santidade. Uzá foi fulminado porque o Senhor deixava muito claro que a Arca da Aliança, o lugar da santidade extrema de Deus, deveria ser tocado somente pelos levitas. E Uzá, de forma inadvertida, talvez imaginando que Deus deixaria a Arca da Aliança cair no chão de qualquer jeito, que o Senhor não velaria pela sua arca, tenta então dar uma mãozinha para Deus. O Senhor fulmina Uzá, não por causa simplesmente da inabilidade, da falta de temor e reverência de Uzá. O Senhor dá uma mensagem ao povo. Ele não precisa de uma mãozinha. Deus não precisa de uma ajuda, principalmente quando esta afronta o seu conceito de santidade, de sagrado. Dessa forma, nós vemos que o Antigo Testamento nos traça um conceito de sagrado sempre distanciando o homem. Porque o Antigo Testamento nos deixa muito claro que o homem, ao pecar, distanciou-se de Deus, santo. Então, nós vemos que Ezequiel, em sua visão, torna o sagrado um conceito maior, expandido. O Santo dos Santos não é mais o único lugar de perfeição. Todo o templo passa a ser este lugar. Deus não está restrito aos 5 metros do Santo dos Santos no tabernáculo ou aos 9 metros do Santo dos Santos no primeiro templo. Passam a ser 250 metros de templo. Simbolicamente, vemos um prenúncio da vontade do Senhor expressa em Jesus de Nazaré, através de seu Espírito, de que o sagrado deixasse de ser simplesmente o templo e passassem a ser eu e você.
nós passamos a ser chamados para sermos santos, para que possamos ser habitação de Deus, para que venhamos a ser o novo templo. É essa ideia que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos, quando fala: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável. Esse é o vosso culto racional. Portanto, nós vemos mais uma vez que aquilo que era simbólico no Antigo Testamento torna-se explícito no Novo. Sagrado é tudo aquilo que oferece-se a Deus em sacrifício para que Deus habite. Não é por acaso que quando Jesus dá o seu último suspiro e exclama: está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Deus não se contém mais no Santo dos Santos e passa a habitar entre mim e você, Deus no meio do povo. Portanto, ouça o convite do Senhor e seja santo, porque Deus é santo. Deus te abençoe.